Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Agradeço a todos vocês pelo apoio. Tudo de bom, desejo paz na família. Eu tô aqui com a madeira de dar em doido. Da agora em diante meus vídeos, ó. Pensa num cidadão que vai bater em ideias contraditórias à verdade, principalmente ideias do mundo religioso enganador. Tudo de bom para vocês, olha só. Esse vídeo vai ser mais um dos meus vídeos legais, em que a almofada vai apanhar, vai, ó, madeira de dar em doido, ó a habilidade do menino, ó, porque esse vídeo vai ser um vídeo interessante. É um vídeo para colocar religioso para dar nó na mente, ou desatar nó na mente, como ele quiser apelidar. Esse vídeo tem um tema especial. Eu quero falar nesse vídeo sobre a amnésia ou esquecimento, uma linguagem bem simples, de João Batista, que prova que a Bíblia é mentirosa. É isso aí. Que a Bíblia é mentirosa. Não sei se religioso já leu isso aqui como história e observou. Eu não sei. Ó, madeira de dar em doido. Eu gosto de falar da contradição, do conto do seu vigário. Gosto. Está aqui aberto o conto do seu vigário. Eu gosto de falar da contradição para mostrar para esses religiosos que o que nós falamos nos nossos canais é a pura verdade. Mesmo que vocês não acreditem. Problema de vocês. Quer viver na mentira? Quer viver no engano? O que é que eu posso fazer? Se gosta de ser enganado, o que é que eu posso fazer? Presta atenção. Vamos conhecer um pouquinho, que eu não vou falar aqui história de João Batista, mas um pouquinho da história de João Batista. João Batista foi aquele que veio, segundo a religiosidade aí, para preparar o chamado caminho para Jesus. É a história que está aqui, contada aqui, na história mitológica da chamada Bíblia. E a testificação aconteceu, segundo a Bíblia, desde o momento que Elizabeth, ou Isabel, engravidou-se de João Batista, estava grávida de João Batista, filho de Zacarias, que nasceu também através de um lançamento de sorte que Zacarias lançou no chamado templo, e ele foi escolhido, foi sorteado nesse lançamento de sorte, é o que está aqui no conto do seu vigário, e ele foi pai de João Batista, Zacarias, esposo de Isabel. E quem era Isabel? Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus, que engravidou de um espírito. É difícil entender um negócio desse, né? Mas vamos conhecer um pouco da história. E quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas. Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus. É o que está na história. E quando se encontraram Isabel e Maria, o conto do seu vigário diz que João Batista pulou de alegria no ventre da mãe, testificando que aquele que estava no ventre de sua tia era aquele pelo qual ele prepararia o caminho para ele. Enfim, a história está aqui. Quem conhece a história sabe. Quando Jesus tem 30 anos,
João Batista está lá batizando pessoas. Jesus aparece. Pediu para ser batizado. Olha o que é que João Batista diz. Ó. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. É uma afirmação de João que Jesus era de fato aquele que chegaria depois dele. Testificação. Está em João capítulo 1, verso 27. Tradução da chamada Bíblia King James, atualizada. E na Bíblia que está nas mãos dos protestantes, católicos, que é uma Bíblia traduzida do inglês para o português por João Ferreira de Almeida. Aquele que vem depois de mim, quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas, ou da alparca, como você quiser apelidar. João Batista afirmou mentalmente algo memorizado. Isso é digno de gente. Madeira de dar em doido na almofada. Madeira de dar em doido na almofada. Madeira de dar em doido na almofada. Ele afirmou mentalmente memorizado que aquele ali era o chamado Messias, ou aquele que viria para salvar a nação de Israel. O Salvador, o chamado Cristo, o Yeshua e Hamashia. Só que parece que João teve uma amnésia quando estava preso. Quem conhece a história de João Batista sabe que depois ele foi preso, cortaram a cabeça dele. Mas antes disso, vamos conhecer a amnésia de João. Um pouco. Vamos lá? O melhor vem aqui. A prova melhor de que isso aqui mente, que o conto do seu vigário é uma mentira. Olha o que está escrito. Não, isso aqui é digno de... madeira de dar doido na almofada. Madeira de dar doido na almofada. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 7, versos 18, até onde eu parar de ler. Não vai ser muito. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Gente, que amnésia e esquecimento é esse? Ele memorizou antes que Jesus, que aquele realmente era o Messias, era primo dele, ele conhecia de qual salteado. Agora, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Como é que tem gente que acredita nisso ainda, hein? Uma contradição dessa é digna de madeira de dar doido na almofada, Religioso, tome as suas conclusões. Se eu estou falando a verdade, se os ateus falam a verdade, ou a gente fica inventando coisa, está escrito aqui, aqui, no conto do seu vigário. Leia. Vocês não leem a Bíblia. Vocês acreditam na Bíblia. Vocês não leem a Bíblia do jeito que a Bíblia é. Leem, mas não examinam. É isso. Vamos para frente que atrás vem crente.
Gente, ele mandou 2 discípulos para saber se aquele realmente era Jesus. Gente, não tem sentido, não. Qual é o sentido que tem nessa história, cara? O cara era primo de Jesus. O cara conhecia tudo sobre Jesus. Ele tinha certeza absoluta, pela história do conto do seu vigário, de que Jesus era realmente o Messias. Era aquele que ele, João Batista, não era digno nem de desatar as alparcas ou as sandálias, como você quiser apelidar. Quando ele batiza Jesus, que depois é que acontece a prisão dele, que ele diz, esse que vem após mim é maior do que eu. João Batista, ele foi preso, mas ele estava consciente. Quando cortaram a cabeça de João, ele estava consciente. Porque ele ainda tinha discípulos que iam visitar ele, levando informações. Ele conhecia sobre a história de Cristo. Ele sabia de tudo. Ele foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus e ele identificou, reconheceu que aquele primo dele era o Messias. Aí, quando chega lá no cárcere, João ouve dizer que Jesus está fazendo isso, aquilo, curando, porque ele já sabia disso. João Batista já sabia que o Messias viria e teria poderes para tudo isso. E aí ele pergunta, olha só, a pergunta para Jesus através dos seus discípulos. O Senhor é aquele que ia vir ou ainda devemos esperar outro? E quando os discípulos falaram para Jesus sobre isso, aí Jesus lhes respondeu, vão e digam a João Batista tudo o que vocês estão vendo e ouvindo. Isto é, o próprio Jesus podia dizer, você não está doido, é? Tá maluco? Meu primo? Ele sabe quem eu sou? Por que ele mandou perguntar? Que doidice é essa? Que amnésia é essa? Gente, essa contradição é uma das contradições que a Bíblia, ou Conto do Seu Vigário, eu prefiro chamar o Conto do Seu Vigário, que é apelido que eu dei para este livro enganador, que é realmente um engano e uma mentira aos religiosos. Quem não conhece no profundo este livro, as suas contradições, vai ficar o tempo todo usando uma fé que não funciona, não tem efeito nenhum, não consegue mover um grão de mostarda, que dirás uma montanha, não consegue fazer nenhum contrário que está na Bíblia, que diz que a fé, igual semelhante a um grão de mostarda, remove uma montanha. Ele não consegue fazer nenhum contrário. Ele pode ter a fé do tamanho de uma montanha e não vai conseguir remover um pequeno grão de mostarda, essa é a verdade. Não vai botar isso na mente nunca, sabe por quê? Porque a mente está infantilizada e está com venda nos olhos. Religioso tem venda nos olhos. Religioso é cauterizado. Eu não estou falando de pessoas individuais, eu estou falando da mentira em religioso. É cauterizado pela mentira e pelo engano e vai viver isso. Tem muitos que vão até o final da vida acreditando nisso. Será que eles não observam isso, que isso é uma contradição, que isso não tem sentido com a realidade, gente? Como é que João ia ter amnésia? Para que João mandar perguntar isso? João era para estar lá no cárcere e dizendo, gente, eu estou aqui preso, mas vocês que estão aí fora, ouve o homem que eu recomendei, que ele é o Messias, ele tem poder para fazer tudo isso. Aí tudo bem, se tivesse escrito isso aqui, a história tinha sentido, mas ele dizer, não vai lá, se verdadeiramente ele é o Messias. Não, ó, gente, ó, não dá. Madeira de dar em doido, ó. Aí eu bato nessas contradições da Bíblia, ó. Na mentira que engana pessoas, ó. Que almofada que apanha. Ó. Tem uma cidade aqui do interior
que eles chamam um pedaço de pau, lavoura de Cristo. Quando alguém recebe umas cacetadas, aí eles dizem assim, apanhou da lavoura de Cristo. Lavoura de Cristo, madeira de dar em doido. Será que eles não enxergam isso? Que esse livro é um livro totalmente contraditório com a verdade? E que se você quer acreditar em um Deus, em um arquiteto desta natureza, de tudo, por que você não acredita fora disso aqui? Por que você não acredita fora disso aqui? Por que você coloca isso aqui como algo 100% real, sendo que já é provado e reprovado que isso aqui é uma alteração de uma mentira, ou de várias mentiras? Enfim, tá aí, tome suas conclusões. Lê sobre a amnésia de João e vê se tem sentido com a realidade. Ainda tem pessoas que acreditam nisso. Não, tem pessoas que acreditam nisso. Eles não observam isso e nós estamos o tempo todo falando sobre isso, explicando sobre isso nos nossos canais. Mesmo na simplicidade que eu tenho, que muitos ateus aí têm, tem muitos ateus que são simples e humildes, mesmo na simplicidade, a gente esfrega, é verdade, a realidade na cara deles, mas não tem jeito não. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque a mente está atrofiada, mas aqueles que são inteligentes, aqueles que param para observar o que acontece num contexto natural, no nosso dia a dia, aqueles que leem as contradições daqui, não vão ficar no engano e na mentira, viu? Ó, madeira de dar em doido em mentira, madeira de dar em doido em engano, madeira de dar em doido no sistema religioso mentiroso, madeira de dar em doido nos charlatões, nos mentirosos e nos que enganam pessoas para lucrar. Essas pancadas aqui representam pancadas em ideias que não têm sentido nenhum, não em pessoas, mas em engano e mentira. Ok, pessoal, fico por aqui com esse vídeo. Um abraço de novo. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mas volto.